Bíblia Sagrada. Primeiro a Crônicas, capítulos 24 e 25. Davi divide os sacerdotes em 24 turnos. E quanto aos filhos de Arão, estas foram as suas divisões. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar, e morreram Nadab e Abiú antes de seu pai, e não tiveram filhos, e Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio, e Davi os repartiu, como também a Zadok, os filhos de Eliezer, Aimeleque, dos filhos de Itamar, segundo seu ofício no seu ministério, e achou-se que eram muitos mais os filhos de Eleazar entre os chefes de famílias do que os filhos de Itamar, quando os repartiram dos filhos de Eleazar, 16 chefes das casas dos pais, mas dos filhos de Itamar, segundo as casas de seus pais, 8. E os repartiram por sorte uns aos outros, porque houve maiorais no santuário e maiorais na casa de Deus. Assim, dentre os filhos de Eleazar, dentre os filhos de Itamar, e os registrou Semaías, filho de Natanael, o escrivão, dentre os levitas, perante o rei e os príncipes, e Zadok, o sacerdote, e Aimeleque, filho de Abiatar, e o chefe dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas. Uma dentre as casas dos pais se tomou a Eleazar, e se tornou uma outra para Itamar, e saiu primeira sorte de Joiaribe, a segunda Gedias, a terceira Hanim, a quarta Zeorim, a quinta Malquias, a sexta Miamim, a sétima Cós, a oitava Abias, a nona Jesuá, a décima Zecanias, a undécima Eliasibe, a duodécima a Jaquim, a 13ª a Rupá, a 14ª Jezebeabe, a 15ª Bilga, a 16ª Imer, a 17ª Ezir, a 18ª Rapizes, a 19ª Petias, a 20ª Jesquel, a 21ª Jaquim, a 22ª Gamul, a 23ª Delaías, a 24ª Maazias. O ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo lhes for ordenado por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel que tinha ordenado, e o resto dos filhos de Levi, dos filhos de Anrão, Zubael, dos filhos de Zubael, Gedias, dos filhos de Reabias, Isias era o chefe. 2 Isaritas, Salomite, dos filhos de Salomite, Jaate, dos filhos de Hebron, Gerias, o primeiro Amarias, o segundo Jaziel, o terceiro Jacameão, o quarto dos filhos de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir, dos filhos de Mica, Isaías, dos filhos de Isaías, Zacarias, dos filhos de Merari, Mali e Muzi, dos filhos de Jazias, Beno, dos filhos de Merari, da parte de Jazias, Beno e Zoão, Zacu e Ibre, de Mali, Eliezer, este não teve filhos. Dos filhos de Quis, Jarameel, dos filhos de Muzi, Mali, Edé e Jerimote. Estes foram os filhos dos levitas segundo as casas paternas e o chefe da casa dos pais, e bem assim como um de seus irmãos menores lançaram sorte, igualmente como seus irmãos, os filhos de Arão, perante o rei Davi, Zadok e Aimeleque, e o chefe dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas. Assim seja. Capítulo 25. Funções dos cantores em seus turnos. E Davi, juntamente com os capitães dos exércitos, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Remã e de Gedutum,
E profetizaram com harpas e com alaúdes e com saltérios, e este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério, dos filhos de Asaf, Zacur, José, e Natanaías e Azarela, filhos de Asaf, o cargo de Asaf, que profetizava sobre da direção do rei Davi. Dos filhos de Jedutum, Gedalias, Zeris, Jesaías, Asabias e Matitias, 6, o cargo de seu pai Jedutum, para tanger harpas, o qual profetizava louvando, dando graças ao Senhor. Dos filhos de Ramã, Buquias e Matanias, e Uziel, e Zabuel, e Jerimote, e Amaías, e Hanani, e Eliata, e Gildalti, e Ramantiezé, e Josbecasa, e Maloti, Roti, e Maziote. Todos estes foram os filhos de Ramã, o vidente do rei, nas palavras de Deus, para exaltar a corneta. Deus dera a Remã 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam do lado de seu pai, para o canto da casa do Senhor, com saltérios e alaúdes e harpas para o ministério da casa de Deus. E ao lado do rei Asaf, Jedutum e Ramã. E era o número deles, juntamente com seus irmãos instruídos por canto do Senhor, todos eles mestres, 288. E deitaram da sorte acerca de guarda igualmente assim o pequeno como o grande, o mestre, juntamente com o discípulo. Saiu, pois, a primeira sorte de Asaf, a saber, a José, a segunda a Gedalias, e eram ele, os seus irmãos e seus filhos, ao todo 12. E a terceira Zacus, seus filhos, seus irmãos 12. A quarta Inge e de seus filhos e seus irmãos 12. A quinta Metanias e seus filhos e seus irmãos 12. A sexta Buquias e seus filhos e irmãos 12. A sétima Gesarela e seus filhos e irmãos 12. A oitava Jesaías e seus filhos e seus irmãos 12. A nona Metanias e seus filhos e seus irmãos 12. A décima Simei e seus filhos, seus irmãos 12. A undécima Azarel e seus filhos e seus irmãos 12. A duodécima Jesabias e seus filhos e seus irmãos 12. A 13ª Azabuel e seus filhos e seus irmãos 12. A 14ª Matitias e seus filhos e seus irmãos 12. A 15ª Jerimote e seus filhos e seus irmãos 12. A 16ª Hananias e seus filhos e seus irmãos 12. A 17ª Josbecasa e seus filhos e seus irmãos 12. A 18ª a Hanani e seus filhos e seus irmãos 12. A 19ª Malote e seus filhos e seus irmãos 12. A 20ª Eliata e seus filhos e seus irmãos 12. A 21ª Roti e seus filhos e seus irmãos 12. A 22ª Gidalti e seus filhos e seus irmãos 12. A 23ª Maaziote e seus filhos e seus irmãos 12. A 24ª Romantiezer e seus filhos e seus irmãos 12. Assim seja.